Signo de Escorpião, bem-vindos a mais uma leitura semanal. Aqui é Elaine Cristina. Não reparem que o escorpiãozinho tá com uma patinha quebrada, logo eu vou refazer. Aqui tem uma bandeja com água, os bonequinhos da constelação. Neste canal a gente mistura constelação com tarô e astrologia. Assim a gente consegue entender melhor alguns aspectos que somente na leitura no tarô, nos oráculos, não é possível. Vamos lá, signo de Escorpião. Se você é novo por aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, comente, compartilhe, hypem o vídeo. Assim o YouTube entende que o vídeo tem relevância, pode distribuir para mais pessoas, essa mensagem pode ajudar alguém. E também você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. Fundo do deck, 5 de espadas. É uma carta assim de medo, né? Ela resume a leitura, o fundo do deck, a gente já volta a falar delas. É como se apresentasse para você opções encruzilhadas para o signo de Escorpião. Escorpião é o signo mais profundo do zodíaco. É aquele que quando cai, se machuca, mas ele volta renovado. E aí, depois dessa... faço isso, faço aquilo, que atitude que eu tomo, às vezes tem uma paralisação de medo. A gente já vai entender isso com o resto das cartas. Energia central para o escorpiano, por favor. 9 de paus e rainha de espadas. O 9 de paus é assim, trabalhando muito, mas começa a perceber algumas coisas que antes não percebia. E a rainha de espadas é o domínio do mental, da vitória, do raciocínio lógico, da acuidade, da percepção, de encontrar saídas, de... Sabe quando vai caindo algumas fichas e você vai montando quebra-cabeça? É essa luz aqui, ó. E aí é possível você tomar atitudes. Vamos entender o que está no bloqueio para o signo de Escorpião. Energia do bloqueio para o signo de Escorpião, por favor. O aprendizado. Enquanto não, que é o 8 de espadas. Enquanto não houver o aprendizado, fica meio que sem entender o que está acontecendo, o porquê da situação. Então, o que está dificultando essa aprendizagem do escorpiano? Vamos entender isso. Às vezes é uma negação. Me deu um aperto no peito. Deu uma dor. Aqui. Objetivo. A sacerdotisa. A alta sacerdotisa. Com o 7 de pentáculos. Tem muita informação, tem muito conteúdo, tem muita sabedoria guardada dentro de você, mas me dando um aperto no peito, eu vou colocar esse aperto aqui, ó, com esse coraçãozinho escuro aqui, simbolizando esse aperto, e você planta, e as coisas não vão, ou tá no início de um plantar. Chegou minha assistente Berenice, que já vai descer. Então tem um aperto aqui no meu peito, eu coloquei aqui na bandeja pra gente entender. A alta sacerdotisa, eu vou colocar aqui, ó, que representa a sabedoria, que tá lá no seu inconsciente. E o 7 de ouro, 7 de pentáculos, assim, é um plantio, mas as coisas não vêm, as coisas não vêm, as coisas não vêm. Ou é o início de um plantio para um recomeço. Essa dor aqui, ó, tá vendo que tá juntando com a alta sacerdotisa? Significa que tá lá no seu inconsciente. Deixa eu colocar o arcano 0 do tarô. O arcano 0, ele traz o que está no inconsciente para a consciência, para a gente conseguir entender melhor essa situação. O que está no inconsciente do escorpiano, por favor? Energia do inconsciente. A temperança, ou seja, é necessário mudar, reciclar alguns pensamentos, alguns sentimentos, algumas dores, alguns padrões, algo que estava lá guardado, que você não fazia ideia, que você não via. Então, eu vou colocar esse símbolo aqui como temperança, né? De trazer o que está no inconsciente para o consciente, reciclar, mudar algumas ideias. E junto sai o 4 de espadas. O 4 de espadas
é um momento de recolhimento para uma reconstrução, para um entendimento, para um novo caminho. É cicatrizar as feridas. Mas o bloqueio está o aprendizado. E meu coração tá doendo muito. Deu um aperto, sabe? Um desconforto. Deixa eu ver se eu trago... Deixa eu só entender se é algo ancestral, se é uma personalidade, de qual aspecto é esse, se é alguma culpa, algum padrão apenas. O que está no passado consciente do escorpiano? Passado consciente. Olha lá, algo que você não via, a cegueira. Então agora você vai começar a enxergar as pessoas como elas são, as situações. Saiu a carta da lua aqui, ó, que são padrões que estão no seu inconsciente. E começam a vir ideias de projetos, trabalhos. Só que você não via muitas coisas e de como essas coisas bloqueavam você. A carta da cegueira. Mas quando também você libera isso daqui, é o renascimento, né? Resultado esperado. Nossa, 10 de ouros. Prosperidade, abundância. 10 de ouros. Eu vou colocar Ceres, ou Deméter, né? Da mitologia romana, acho que é Deméter. Na grega é Ceres, ou vice-versa. Enfim. Que representa prosperidade, abundância. Não só financeira, não só material, mas também. Que é o 10 de ouros, né? Então, quando você sai dessa cegueira, tudo que estava guardado no seu inconsciente, e que você não via, ou você precisou, enquanto criança, vamos supor, fingia que não via que aquela mãe era abusiva, tóxica, para poder sobreviver, porque não tinha opção. Como se você guardasse essa dor, olha, o coração preto. Talvez esteja ligado à criança, não sei. O que o escorpiano não via ou não conseguia entender, não conseguia ver, não conseguia perceber? Meu coração começou a doer. A gente começa a mergulhar no inconsciente. Eu vou colocar Urano. Urano representa o fundo do poço, tem um porão. É o inconsciente profundo, profundo, profundo. A Lua também fala de mãe. E esse padrão que está lá no seu inconsciente, esse padrão de não enxergar, de não perceber as coisas, afetava a sua vida material. Agora que você enxerga, você tendo o aprendizado, você consegue liberar. Clarificando essa situação que o escorpiano está passando, por favor. Clarificando a carta da cegueira. O 2 de espadas. Segredos. Pode envolver documentos, pode envolver herança, pode envolver segredos de algum familiar que vão machucar nossa, profundamente seu coração. Qual a dificuldade de aprendizado? Porque o aprendizado está no bloqueio. O que vai vir a iluminação, o sol, vai clarear as informações. É que você está no momento de transição, de não entender direito o que está acontecendo. Por isso esses 5 de espadas ali. Mas o sol vem e vai iluminar tudo que estava oculto, tudo que estava escondido. E vai ser de uma forma tranquila, simples. Muita coisa vai fazer sentido. O que estava oculto ao escorpiano, por favor, oráculo. Por favor, tarô, seja claro e específico. O que estava oculto ao escorpiano. Chegou minha outra ajudante, Milu. Milu assim fica na frente, meu amor. Realmente, ó, era uma compreensão. Você vai se libertar. Quando você entender o que estava oculto, o sol vai clarear, as coisas vão ficar claras. O que estava lá no seu inconsciente, você vai entender
muitas das coisas que aconteceram na sua infância, na sua família, no seu trabalho, na vida como um todo. Você vai juntar as peças do quebra-cabeça agora. Eu vou colocar Netuno. Netuno, ele representa o inconsciente coletivo ancestral, só para a gente entender se é um padrão ancestral ou não. E isso que estava lá oculto, que bloqueava a sua prosperidade. Quais as emoções do escorpiano que ficaram ocultas, guardadas, represadas, trancadas, machucadas em seu inconsciente, de modo que ficou cego, digamos assim, que não conseguia enxergar, era difícil demais enxergar. Chegou a carta do despertar, é o momento de despertar. Você tem a ajuda da espiritualidade para isso, o guia, o mentor, e vem a alegria. Chegou o momento da colheita, é um fim kármico. Eu vou colocar a energia da espiritualidade nessa ajuda. É uma decepção, escorpiano, que você vai passar. Você não imaginava que seus familiares eram capazes de fazer isso. Que as pessoas que você convive, eram capazes disso. Mas é um resgate, é um fim kármico. Você vai sair renovado dessa situação. Vai resgatar o seu poder interno, o poder de decisão, a sua força, o seu eu superior. Vai fechar esse ciclo de dor. E se for algo que vem se repetindo há diversas gerações, aqui é Quiron. Isso também se encerra. Seja algo ancestral, algo de diversas gerações ou encarnações, para quem acredita, que aqui é o fim da ferida de alma, a cicatrização dessa ferida. E é algo muito profundo no seu inconsciente. Mas você renasce com a força da grande sacerdotisa, da alta sacerdotisa. Reconhecer a grande sacerdotisa que você é, ou grande sacerdote que você é. Aqui a gente está falando de energia, então não é masculino e feminino. Mas tem a ajuda da espiritualidade para que tudo isso seja desmascarado, para que você desperte. Esclarecendo mais o inconsciente do escorpiano. Olha só, olha o que eu falei. O Hierofante. O Hierofante, ele fala de uma sabedoria, sim, ancestral. Tanto é que colou ali em Netuno, tá vendo? A Fênix, que é a renovação, colou em Netuno. Netuno é o inconsciente coletivo ancestral. O Hierofante, ele fala dessa sabedoria ancestral. Você tá ali, às vezes, preso dentro da caverna, ou seja, no inconsciente, mas tem a força. Gente, alta sacerdotisa e Hierofante é a sabedoria suprema, é a sabedoria não só mental, emocional, física, psíquica, espiritual. É o sacerdote. Então é isso que está no inconsciente do escorpiano que precisa e que vai vir à tona. E aí vem junto o 9 de ouros. O que é o 9 de ouros? Não é comemorar a palavra, é o desfrutar do seu trabalho, da sua prosperidade. Então isso começa agora a movimentar, né? Você merece. Influências externas. A gente tem aqui o Rei de Espadas. O Rei de Espadas é o domínio do mental. E tanto é que tinha virado uma carta aqui no oráculo cigano. Eu falei, nossa, é um homem. E aí sai o Rei de Espadas invertido. O Rei de Espadas invertido tá ligado à crueldade. Uma pessoa muito cruel. Te prejudicou, machucou sua vida. Claro que isso não vai ressoar para todo mundo. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Escorpião. Pegue só o que fizer sentido, tá? Mas quando o Rei de Espadas, que é o domínio do mental,
Sai invertido, a gente tá falando de uma pessoa muito cruel. Muito cruel. Uma pessoa maldosa. Ó, vou colocar aqui essa maldade. Ok? E é o fim disso. Medos e temores do escorpiano. É algum dilema, carta dos enamorados. Então, talvez você fique aí num dilema, de um dilema de escolhas, inclusive, em relação à sua ação, ao seu movimento. Medo de agir, medo de me aproximo, me reaproximo, não me aproximo, deixo quieto, finge que não vi, cada um segue seu destino, ou vou lá, tento ajudar. É esse o seu dilema. Vamos clarificar, daqui a pouco eu vou clarificar. Resultado esperado. Resultado esperado. O arcano da força. Você vai renascer, escorpiano. Por isso que eu coloquei a fênix lá. Você vai renascer, vai ter o domínio do seu inconsciente. Com uma grande sabedoria, alta sacerdotisa e hierofante, são os grandes sábios. Essa influência externa desse ser aqui cruel te prejudicou, a espiritualidade tomando conta dessa crueldade aqui, tá vendo? Acaba. E aí você renasce, toma o seu poder, o seu lugar de poder, o seu lugar de força. Era um padrão ancestral, tá vendo? Netuno, Quiron. Você retoma a sua Vesta, que é o seu eu superior, o seu poder. Fecha esse ciclo, tá vendo ali, ó? O dragão mordendo a própria cauda. Fecha esse ciclo. E aí vem a prosperidade. A gente tem séries. Tem muito dinheiro para vir para você. Muito trabalho e muito dinheiro. Muita ajuda ao próximo. Muito amor. Vamos colocar amor, eu tô sentindo amor aqui. Que lindo. Vou pegar uma runa para recado final. Deixa eu clarificar aqui, ó, essa escolha, esse dilema. O que a gente pode saber mais sobre esse dilema? Medos e temores do escorpiano. As mudanças emocionais, água é emocional. As mudanças emocionais vão te levar a uma mudança de direção, um novo rumo. E aí o novo é desconhecido, né? E traz assim uma certa... E agora o que eu faço? Que ação que eu tomo? Mas aí a gente faz uma próxima leitura e entende quando as opções estiverem à mesa, né? Por enquanto é uma projeção aqui do... Mas assim que essa pessoa for desmascarada, essa maldade, essa crueldade oculta, me vem muito um padrão, assim, é um narcisismo, grau forte, grau alto, se não chegar à sociopatia ou à psicopatia, de crime mesmo, sabe? Mas você vai se livrar disso, você não tinha ideia do que estava acontecendo. Você foi muito protegida, você é muito protegida pela espiritualidade. Mais um esclarecimento sobre... Ó lá, falei da espiritualidade, você vai ter ajuda da espiritualidade, inclusive, nessa ação, nessa dúvida do que fazer. Você conte com a ajuda da espiritualidade. Não se desconecte da espiritualidade, escorpiano. Vou tirar agora uma runa como recado final e 3 aconselhamentos. 2 ou 3 aconselhamentos depois. Então vamos lá. Uma runa, as runas têm significados psicológicos incríveis. Caiu Raido, que é a roda do destino, né? E Odin, que é a espiritualidade. Deixa eu ler para vocês o significado dessas 2 cartas aqui. Odin e roda. Você tem aqui a sua força, isso é importante demais. A sua força interna, o domínio da sua força. Por enquanto você está aí neste dilema, né? O que eu faço? Que dor, como assim essa pessoa fez isso? Mas é o que precisa para você reconectar com a sua força.
e sai a roda. Odin é o todo. Esta runa representa o destino, o novo e tudo que está para acontecer. O deus Odin exigia de seus guerreiros muita fé e coragem para que pudesse protegê-los. Desta mesma forma, você deverá ter a mesma fé para acreditar no que está escrito e ir de encontro ao destino, ao seu destino. O desconhecido nos remete à ideia do fim, mas ao mesmo tempo induz ao recomeço, pois só há uma nova etapa quando outra se conclui. Então, assim, fé. Fé. Com relação a Raido, que é a roda, que é a mudança, a roda do destino. Otilodin da Gás, Ingus, Lagus, Euaz, Manás, Bercana, Soeulu, Algis, Perti. Você iniciará uma fase de autoconhecimento, gerando mais confiança para conquistar novos caminhos. Aqui, ó, novos caminhos. Novos caminhos. Porém, este momento exigirá muita força, arcano da força. Gente do céu. Pois a busca pelo seu eu será solitária. Tudo que tentaram te destruir, escorpiano. Tentaram te diminuir. Alertas dessa runa. É uma fase de rompimento e dificuldades. O problema estarão próximos e você deve encarar as etapas com autoconhecimento. Então, olhe para si, o amor vai ressurgir, a espiritualidade está bloqueando essa pessoa maldosa que tentava te atrapalhar, essa energia de mãe para algumas pessoas que também tentava te atrapalhar. Considerações ou recados finais para o signo de Escorpião. Confiança interior, adorei essa. Confiança interior. Mais uma carta, por favor. Novos laços de amizade vão surgir. Laços de amizade. Amizades verdadeiras. Mais um aconselhamento, um recado final para o signo de Escorpião. Opa, caíram duas. Use a sua intuição como estratégia. Então, assim, silêncio nas suas ações, não conte para os outros. Então, use a sua intuição como estratégia para perceber as coisas. E seja autêntico a você mesmo. É só isso que importa. Mais ninguém. Gratidão, signo de Escorpião. Espero ter ajudado. Curta, comente, compartilhe. E a gente se vê na próxima leitura. Até mais!